Quero começar invocando nosso Senhor Jesus e sua digníssima Mãe, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Graça e paz a todos. Vamos começar hoje o vídeo lendo aqui um capítulo do livro que se chama Sobre a Arte de Ler, que é de um santo doutor da Igreja Católica chamado Hugo de São Vítor, traduzidas por Didas Calicum. Uma obra-prima, gente, uma obra-prima. E eu acho que aqui não é novidade para ninguém no canal que eu estudo a obra do professor Olavo de Carvalho, e tem dois livros que são obrigatórios, né? Quem quer estudar o pensamento do professor e a sua obra, professor Olavo, que tem que ler. Uma delas é essa, A Arte de Ler, de Hugo de São Vítor, e A Vida Intelectual, do Padre Sertilanes. E são esses dois livros. Mas hoje a gente vai falar desse daqui, um capítulo, para quem tem esse livro, é o capítulo 7 do quinto livro. Fica exatamente na página 225. Extremamente interessante. Olha só que Hugo de São Vítor, na sua extrema sabedoria ali que Deus o deu, olha só o que ele fala. Abro aspas. Sobre o modo com que a escritura deve ser lida para corrigir os costumes. O título do texto. Quem busca nas palavras de Deus a compreensão das virtudes e uma forma de viver, deve ler principalmente estes livros que induzem o desprezo deste mundo e inflamam o espírito de amor ao seu Criador. Ensinam o caminho reto de viver e mostram como as virtudes podem ser adquiridas e os vícios eliminados. Assim nos foi dito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em Mateus 6,33. Olha só que mensagem, né? Ou seja, buscar primeiro a leitura para começar, né? Você quer ter uma vida intelectual séria, quer realmente estudar a palavra de Deus, ou qualquer outra área da sua vida. Se você está fazendo uma faculdade de medicina e psicologia, ou não está fazendo uma faculdade, você simplesmente tem o seu trabalho, mas quer se aprofundar em qualquer área, qualquer área da sua vida, comece pela Bíblia. É a base de qualquer conhecimento, é a Bíblia. Comece por ela, que não tem errada, não tem. Comece por ela então, é que o Hugo de São Vítor aqui está falando. Que você buscando a palavra de Deus, Deus vai guiar o seu caminho, que a forma, né? Que você vai encontrar suas virtudes, ainda que você não saiba quais são essas virtudes, sendo que você não sabe se você as tem, e se você acha que tem essa virtude e nunca a pôs em prática. Tem essa questão, ou seja, não tem erro. Se você for pela palavra de Deus, Deus vai lhe mostrar como é que você vai fazer. Ou seja, né, buscai a Deus e o resto será dado. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Vamos prosseguir no texto. Como se dissesse claramente, né? Desejai as alegrias da pátria celeste e procurai por quais méritos de justiça se chega a elas. E amai e buscai ao mesmo tempo o que é bom e necessário. Se é o amor, não pode ser ocioso. Desejais alcançar tal lugar?
aprendei de modo que se chega ao que procurais. Adquire-se este conhecimento de duas maneiras, a saber, por exemplo, e pela doutrina. Por exemplo, quando lemos a vida dos santos pela doutrina, quando aprendemos o que eles disseram que se aplica à nossa formação. Entre esses dois escritos, julgo que os dos bem-aventurados, né? Ele fala aqui de outro santo da igreja, Gregório, né? Bem-aventurado Gregório, devem ser assimilados de modo especial. Eles parecem de tal modo mais doce e cheios de amor à vida eterna do que a outros que não quis deixar de mencioná-los. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Que tem dois jeitos de se aprender aqui. Uma, você aprende vendo o exemplo. Aqui ele fala, né? Ele está dando como exemplo a vida de um santo, por exemplo, pessoas que foram santas na sua vida, buscaram a santidade. Vou dar um exemplo aqui porque eu já li. Santo Agostinho. Eu tenho um livro aqui, eu acho que é esse aqui, esse daqui, ó, que está vizinho à Bíblia Marrom. É esse aqui. Esse livro aqui. Se chama Confissões. O livro de Santo Agostinho. Confissões. Como que você aprende? Primeiramente, quem estava, né, na época que ele viveu, aprendeu vendo ele ou lendo o que ele escreveu. São essas duas formas de você aprender. E ele disse, olha, se você for ler a vida dos santos, é mais doce. Ele disse que é mais agradável você buscar o conhecimento das palavras santas por quem viveu a santidade. É muito mais agradável, porque esses homens têm um dom que Deus deu a ele, né? Homens de muita oração, de muito empenho, pessoas que têm um conhecimento muito grande, escrevem assim de uma maneira. Você lendo esse livro aqui, Hugo de São Vito, e lendo Confissões, você nunca mais vai querer ler outra coisa. Essa é a verdade. Porque você se apaixona, porque os caras escrevem muito bem. É impressionante. Você fica querendo mais e mais. Você deixa de ler porcaria, né? Você deixa de ler as porcarias aí que você provavelmente um dia já leu, né? Livros de, sei lá, Harry Potter, Senhor dos Anéis, essas baboseiras que a gente quando era jovem leu. Enfim, se você começar por aqui, é impossível. Você não vai, porque você vai começar a ler. Aqui deve ser, meu irmão, o cara não sabe nem escrever. Tá entendendo? É muita diferença. Gente. Vocês pegam aí por exemplo, um Padre Sertilanges, A Vida Intelectual. Minha gente, pelo amor de Jesus. Você lê aquilo, ou então lê aqui o livro de Hugo de São Vito, e você, meu Deus, como foi que eu nunca li isso na minha vida? Que nem eu li. Quando eu li, eu tinha 27 anos, quando eu li o livro A Vida Intelectual. Eu fiquei, meu Deus, eu passei 27 anos da minha vida sem saber que esse livro aqui existia. Quando eu li, meu Deus, que coisa absurda, é muito gostoso, é muito lindo, você se apaixona. Então, a palavra de Deus, ela tem isso, né? Quando é um homem santo que escreve, é uma delícia. E o que não falta aqui são santos para a gente estudar, não é isso? E tomara que você se apaixone por esses escritos e busque profundamente estudá-los. É uma ótima forma de você buscar uma intelectualidade séria. Vamos lá, vamos prosseguir no texto. Convém, entretanto, a quem aquele que estiver interessado nesta via aprenda a se entusiasmar
não só pelo brilho da eloquência, mas também pela emulação das virtudes, para que a pompa e o estilo das palavras não agradem mais do que a beleza da verdade. Gente, isso aqui é importantíssimo. O que ele está querendo dizer com isso daqui? Que tem muita gente que lê, sei lá, vamos chutar aqui, um Padre Sertilanges, A Vida Intelectual, porque sempre quer se mostrar mais intelectual do que os outros. Ele leu tão rápido que ele não entendeu aquilo ali que ele leu, a grandiosidade daquilo ali, a profundidade. Por exemplo, aqui tem a coleção esse amarelo aqui, do Otto Maria Carpo, a história da literatura ocidental. E tem gente que lê isso aqui porque simplesmente o professor Olavo pegou e indicou. E para se achar o gostosão, para ele se dizer ali nos amigos, né, da roda social dele, tô lendo Otto Maria Carpo, a história da literatura ocidental. O cara nem gosta daquilo ali, ele não tá entendendo nada, mas é só para se achar o gostosão. Claro, o Otto Maria Carpo, um cara de excelência, o cara escreve, meu Deus do céu, ótimo, é ótimo ler Otto Maria Carpo. Mas tem gente que lê isso só para se achar o gostosão, para ter, dizendo assim, chegar na roda e poder dizer, eu li o Otto Maria Carpo, então logo eu sou um intelectual. E tem gente que lê também a Bíblia só para isso. Eu li a Bíblia toda em um ano, e ainda se eu li a Bíblia toda em um ano. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui mais para frente, ou seja, para que você não se apaixone mais pela erudição do texto, porque esses homens escrevem maravilhosamente, e que vocês não fiquem apaixonados pela pessoa em si, mas pela profundidade e de quem ele fala, de quem ele relata nos seus textos, né? Ou seja, que é Deus. Acontece muito também isso com algumas pessoas que se dizem estudantes da filosofia do professor Olavo e não entendem nada, né? Acontece bastante. Quem é aluno e quem conhece sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Quem saiba também que para alcançar o seu propósito não deve ser guiado por um vão desejo de conhecimento. Olha só, tá vendo que a gente falou? Se linka, né? E nem se dedicar a escritos obscuros e difícil compreensão. E importantíssimo isso aqui, gente. Nos quais o espírito mais se desgasta do que se edifica. Pronto, vamos parar por aqui. Olha só. Por que eu sempre digo que a Bíblia é a base de tudo? Você tem que começar pela Bíblia. Para quando você, passou o tempo, você leu a Bíblia, você comprou outra tradução, leu outra, você leu os Santos, a Bíblia dos Santos, você já tem uma certa bagagem, aí você vai entrar no livro de psicologia, no livro de filosofia, para quando você se deparar, por exemplo, com o Hegel da vida, ou esses caras que eles são danados, entendeu? Eles são medonhos, são gênios, mas gênios malignos, que você não se deixe enganar com eles. E a Bíblia indica que você não leia, você não busque ler, não busque ler de pronto. Se você é um iniciante na vida aí intelectual, você é um cristão, não comece lendo filosofia e história. Pelo amor de Deus, comece
a literatura cristã. Comece na literatura cristã. E você vai ver justamente aqui o que fala o de São Vito. Vai ser um deleite para sua alma. E aqui ele não recomenda você começar por coisas muito pesadas. Tá entendendo? Você ficar lendo coisas muito pesadas para você. Se é um iniciante, você vai lá e lê Freud. Se é um iniciante na vida intelectual, você vai lá e lê tantos outros, né? Nossa, são tantos que aqui não vem na mente, só vem o Hegel, porque o Hegel ele é muito danado, ele é muito safado, né? Escreve bem demais, mas só usa por mal, né? Porque assim a sua, digamos assim, a sua obra é só para maldade mesmo. Mas vamos lá, vamos para frente. De tal modo que se atém somente à leitura e é obrigado a abandonar a prática das boas obras. Ou seja, você está lendo 2 livros assim, simultaneamente. Tipo, eu estou lendo Confissões de Santo Agostinho e estou lendo esse livro aqui, ó. Né? Digamos, eu vou dar um exemplo. E o Libido Dominante. E aqui tem casos, minha gente, assim, bizarros, tá entendendo? Coisas que você tem que refletir muito, você tem que pesquisar muita história, que você tem que ter tempo para aquilo ali. E o que a Bíblia fala? Não dê um passo mais lá que a perna. E tem coisa aqui que está acima da minha capacidade intelectual de entender. Tem partes aqui que eu vou ter que ler sobre a Revolução Francesa. E agora eu não tenho nenhum livro aqui sobre a Revolução Francesa. Ou seja, não adianta você querer dar um passo maior do que a sua perna. Entendeu? É isso aqui que ele está querendo dizer, né? Aí você deixa de ler um Santo Agostinho para ler, se dedicar mais a coisas, digamos assim, não tão importantes, né? Então, priorizar o conteúdo que é de Cristo. Claro, não é que você não deva ler esse livro. Então, que eu tenho esse livro aqui, você deve ler história, filosofia, boa filosofia, literatura, ler um Shakespeare, um Goethe, um C.S. Lewis, aqui ó, Sherlock Holmes, enfim, normal, mas não comece pelo mais complicado, vai confundir a sua cabeça, a sua mente. Comece pelo mais simples, aí você vai galgando cada degrau, vai subindo até que você tem uma bagagem literária que você vai pegar um livro desse aqui e vai detonar, mais ou menos isso. E aqui é mais específico ainda, ó, no final desse parágrafo, olha só o que ele fala. Para o filósofo cristão, a leitura deve ser uma exortação, não uma ocupação, e deve cultivar bons desejos e não negá-los. Olha só que é impressionante, já ele falando. Se você é um estudante cristão, se você quer ser um filósofo, você tem esse digamos assim, essa pegada, olha só o que ele fala. A leitura, né, não deve ser uma ocupação. E ele vai falar aqui mais abaixo sobre a leitura da palavra de Deus, né? Você não precisa ficar preocupado, meu Deus, eu tenho que ler a palavra tal hora, ser muito regrado, digamos assim. Não, eu vou ler a palavra de dia, de tarde, de noite, tal hora. Calma, tenho que ler 4 livros em sequência, ó. Tenho que ler mais 4 livros de teologia. Por exemplo, esse daqui que está bem aqui em cima, vou até mostrar aqui para vocês, se dá para vocês verem, é a Enciclopédia Bíblica do Nosso Senhor Jesus, que é do Rodrigo Silva. Ou seja, você não tem que ler 4 livros ao mesmo tempo, calma. É o que ele está falando, é isso, tem que ter, não pode ser um peso, porque se você fica lendo muita coisa ao mesmo tempo, aquilo vai te cansar, vai começar a te torturar, você vai ficar se cobrando, porque, poxa, né, se eu não ler a palavra de Deus, Deus está vendo e eu acho que ele não gosta, né, porque tenho que ler, aí você começa a se cobrar coisa que não existe, pelo amor de Deus, gente, não é assim.
Sim, claro, você tem que ler a palavra, mas com calma. Isso aqui, a palavra, você lê a Sagrada Escritura, ou tudo que está relacionado a ela, inspirada por Deus, tem que ser um deleite, tem que ser devagar, minha gente. Por isso aqui não tem essa de, eu tenho que ler a Bíblia em um ano. Isso não existe. Isso não existe. Leia a palavra com calma, se deliciando. Isso é como eu posso falar? Isso é um privilégio, minha gente. Dá um exemplo aqui que eu vi hoje, uma análise política que eu vi, o Fernando Melo dizendo, olha, você já viu um grande degustador de vinho? Tem pessoas, né, que são profissionais em degustação de vinhos, né? Você pegar um cara desse, uma garrafa de vinho que custa R$2.000, ele encher o copo e tomar o copo todinho, mandar o copo todinho para dentro, como se toma num barzinho qualquer, uma dose de cana, o cara bota aqui uma dose de cana, o cara vira como se fosse água. Tá entendendo? Não é assim. O cara que ele toma um bom vinho, ele vai, né, tem aquela onda todinha, cheirar o vinho, olhar, apreciar aos poucos, entendeu? Vai conversar com todos ali, olha, tem que dar um gosto, tal. Porque o cara que vai lá no barzinho e toma a cana de uma hora para outra, você acha que ele gosta daquela cachaça ali? Não, minha gente. Ele odeia a cachaça, ele só toma aqui, vira assim de uma vez, porque é ruim e ele quer ficar doidão, tá entendendo? Ou seja, a pessoa que lê um livro rápido demais, qualquer livro, ele não gosta daquele livro. Ele quer mostrar que ele leu para os outros, tá entendendo? Só isso. Ele perguntava, você leu daí? Só isso. Nada mais. Ele não quer aprender nada com aquele livro. Ainda que seja um livro de doutrina, ele não quer aprender nada. Esse é o exemplo que eu vi e cabe muito bem aqui, né? Na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser com calma, degustando e conversando com os seus, né? Olha, estou lendo um negócio maravilhoso. Então é isso, tenha calma. É isso que ele está falando aqui. E principalmente, né, que ele fala aqui, se você quer ser um professor, quer ser um filósofo, então você tem que ir com mais calma ainda. Ok? Vamos prosseguir no texto. Aí ele vai dar um exemplo aqui que ele viu, o de São Vito. Olha só. Recordo que certa vez me contaram acerca de um homem que muito provavelmente existiu. Tanto ele ardia de amor pelas sagradas escrituras que se entregou inteiramente ao seu estudo. Dia após dia, crescendo o seu conhecimento, crescia com ele a sua estima por si próprio. E tomado por uma desmedida ambição à sabedoria, começou a desprezar os escritos mais simples. Olha só, exatamente o que a gente falou aqui no terceiro parágrafo, né? Você começa a ler e querer coisas mais grandiosas, de obras mais dificultosas e mais complexas, que você se esquece do simples. E o simples é infinitamente melhor de se ler, de se degustar, de entender, do que aqueles caras mais complexos e tal. Olha só, simplicidade, não dê um passo maior que a sua perna. Vamos lá. Para se dedicar-se unicamente aos mais profundos e obscuros e a insistir demasiadamente em esclarecer os enigmas dos profetas. Olha só, ele queria que ele não estava lendo qualquer coisa, ele estava lendo a lei dos profetas, os livros dos profetas. Ou seja, coisas que Deus disse para o profeta. Aí ele pensa, beleza, Deus falou isso para o profeta. Mas por que Deus falou isso para o profeta? Aí ele fica querendo entender a mente de Cristo, tá entendendo? O porquê que Deus fez isso. Meu filho, Deus não tem que dar satisfação não. Quando Deus faz, ele faz e acabou. Aí você gira em parafuso se você for para isso. Esses estudos mais complexos aí, teológicos, discutir, por exemplo, dar um exemplo aqui, para você entender. Uma vez eu estava conversando com meu primo, ele disse que teve uma vez que uma igreja se desfez de 2 irmãos na igreja, eram evangélicos, e essa igreja acabou, minha gente, porque eles discutiram uma vez se
se era certo ou não o pastor batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o outro só batizava em nome de Jesus, né? Você está batizado em nome de Jesus. E essa discussão rolou. Minha gente, findou a igreja acabando. E cada um foi para um lado, dividiu-se a igreja e cada um construiu a sua igreja. Tá entendendo? Tá entendendo aí onde estou querendo chegar? Você discutir coisas complexas demais sem estar preparado, gente, dá nisso. São pessoas ignorantes. Você acha que esses homens são gente sábia? Não, eles até tão de bom. Digamos assim, discutindo uma coisa que na verdade não devia ser discutida. E se discutida com gente erudita, minha gente, você tem que ter bagagem. Você não pode chegar lá, eu acho. Você tem que ler, tem que conhecer, escreve uma tese, discute ela muito. Ou seja, não é só chegar simplesmente, isso é certo, isso não é. Isso é certo para mim, não é para você, então acabou. Vamos separar cada um mais fácil. Não é assim, minha gente, só separa. Ou seja, você discutindo temas que estão além da sua capacidade. Tá me entendendo? Eu fico imaginando quantos livros sobre teologia, sobre história, esses homens leram antes de ter essa discussão? Nenhum. Eu faço uma aposta. Então, assim, eu dei esse exemplo aqui para vocês verem, né? E já está terminando, né? Eu sei que o vídeo está ficando longo hoje, mas é um vídeo eu li ontem e ainda está fresquinho aqui na memória, eu não escrevi nada. Então, vou passar logo para vocês. Vamos lá para frente. Pronto. Para se dedicar-se unicamente aos mais profundos e obscuros e a insistir demasiadamente em esclarecer os enigmas dos profetas e em compreender os mistérios divinos. Mas a mente humana, não conseguindo sustentar o tamanho do peso, logo começou a fraquejar devido à magnitude da tarefa e à contínua tensão. E o homem ficou de tal modo atordoado pela grandeza da preocupação, desta ocupação descabida, que deixou de realizar não só aquelas práticas que nos são proveitosas, mas também aquelas que são necessárias. Olha só. E assim extraviando-se para o oposto de onde queria chegar. Aquele que começou a ler as Sagradas Escrituras para a edificação da sua vida, acabou por fazer delas ocasião de erro. Porque ignorou a moderação proveniente do critério. Você tem que ser moderado, não precisa ser talento, calma, vá com calma. Tenha calma, é isso aqui que ele está querendo dizer, né? Mas, ao fim, ele foi advertido pela misericórdia através de uma revelação, para que não insistisse novamente no estudo daqueles escritos, e assim que se habituasse ao se dedicar à vida dos santos padres, ao triunfo dos mártires e a outros escritos, retornou ao seu estado inicial. Ou seja, né, Deus falou para ele, olha, filho, calma, você vai começar a ver aqui, estude a vida dos santos, estude a minha palavra, sem entrar em parafuso, sem querer coisas grandes demais, querer discutir os mistérios de Deus, a cabeça de Deus. Gente, ninguém consegue sondar a cabeça de Deus. Deus é infinito, minha gente. A nossa mente, ela tem um limite. O homem pode ler uma biblioteca inteira no decorrer da sua vida e ler 80 mil livros no decorrer da sua vida. Só de teologia, sobre as Sagradas Escrituras e tudo que está relacionado a isso, a literatura relacionada a isso. Ainda assim, meu filho, ele não vai entender 0,1% da cabeça do nosso Senhor Jesus. Pelo amor de Deus. Isso é uma ignorância. Está entendendo? É que isso está dizendo. Meu filho, vai com calma. Estude primeiro a vida dos santos, tudo que eles fizeram, os mártires, né? Estude a mim.
depois vai galgando coisas mais, digamos assim, mais difíceis, né? Como os milagres, alguma coisa assim. É isso que ele está querendo dizer. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Para que não insistisse novamente no estudo daqueles escritos, e sim se habituasse a se dedicar à vida dos santos padres e aos triunfos dos mártires e aos outros escritos semelhantes, transmitido pelo estilo simples, em estilo simples. Deste modo, em pouco tempo ele retornou ao estado inicial e mereceu receber tamanha graça de paz interior, que poderias dizer verdadeiramente que ele se cumpriu aquela palavra do Senhor, segundo a qual ele mesmo, considerando o nosso esforço e nossa dor, que piedosamente nos consola. Vinde a mim, vós todos que sofreis e estáis fadigados, e eu mesmo o vos aliviarei. Fica exatamente em Mateus 11, 28 a 29, essa frase. E em seguida, né, encontrareis o repouso para as vossas almas. Muito bonito, né? Eu expus este exemplo como o intuito de mostrar aos que forem encaminhados ao estudo. Olha só, eu expus este exemplo com o intuito de mostrar aos que foram encaminhados ao estudo, não da literatura, mas das virtudes, que não é para a leitura ser um fardo, mas um deleite. Olha só, de fato, disse o profeta: não conheci a literatura. Quem disser os negócios do mundo, mas adentrarei no poder do Senhor. Eu me lembrarei somente da tua justiça, Senhor. Tu me instruíste, ó Deus, desde a juventude. Obrigado a todos e amanhã a gente continua daqui da onde a gente parou. Graça e paz.